Fala Tricolada, fala meus queridos, belezinha? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal, o canal da família Tricolor. Deixa o like, se inscreva, compartilha, dá essa moralzinha pra gente aí. Vamos falar do Manuel, do zagueirão Manuel, tá vacilando Manuel, tá dando uns vacilos aí, a bola parece que tá queimando no seu pé, meu irmão. O que tá acontecendo contigo? Expulso, eita, reincidente, tá com o filme queimado no STJD. Mas o contrato do Manel vai terminar em abril de 2023. O Fluminense precisa correr para renovar o contrato desse zagueirão. Outro zagueiro também que tem o contrato terminando em abril do próximo ano é David Braz. Então, período de pré-contrato. Contrato, meu irmão. Se chegar um clube agora interessado no Manuel, o salário for maior ou a cidade mais atraente do que o Rio de Janeiro, ele pode assinar um pré-contrato e ir embora de graça. Tchau, tchau Manuel. E tchau David Braz também. A sorte da gente, eu acho que no caso do David Braz, não sei se é sorte, é que o David Braz já está partindo para o final de carreira. Poucos clubes no Brasil podem ficar interessados nele. E o Manuel também é um jogador veterano, já passou dos 30 já há um bom tempo. Então vamos lá, o Fluminense está correndo para renovar o contrato, principalmente do Manuel. O David Braz ainda não tem nada em aberto, mas o Flu já iniciou uma conversa com o Manuel e enviou uma proposta de renovação de contrato para o jogador. Porém, o Fluminense avisou que por conta das eleições, né, o mais ético, o mais correto, questões contratuais só serão resolvidas após o pleito. Vai ficar dando 2 anos para zagueiro em final de carreira, 2 anos de contrato, aumentar o salário. Toda renovação, o dirigente vai lá, aumenta o salário do camarada, a gente não sabe ao certo quanto é que ganha o Manuel e o David Braz. Então vamos deixar essas barbaridades, né? Essas barberagens que a diretoria tricolor faz para depois das eleições, caso ela fique. Olha aí, notícia ruim. Eita caramba, Natan está suspenso, está fora do próximo jogo contra o Avaí. Então uma vaga a mais no banco de reservas. Que espero que essa vaga a mais no banco de reservas seja bem preenchida. Bota o Alexander, né, para compor ali o banco de reservas, para ser uma opção no meio de campo. Vamos ver que o Fernando Diniz, o Guardiola Tupiniquim, vai fazer para cobrir essa ausência do Natan suspenso no banco de reservas. Uma notícia ruim. O Nino está fora do jogo contra o Avaí. A lesão grau 1, considerada leve, ele não treinou na quarta, ele teve 2 dias de folga. O Fluminense perde e ganha 2 dias de folga. Não treinou na quarta, não treinou na quinta e também não treinou nessa sexta. Aí se tornou a dúvida se ele iria para o jogo ou não. Confirmado pelo Vitor Lessa, Nino fora da partida contra o Avaí. Um desfalque, mais um desfalque para a zaga. Mais uma vez a zaga sempre desfalcando quando não é expulso, é alguém com problema muscular. Tá complicado, hein? Quais são as opções? Felipe Melo e David Braz. Aí eu pergunto para você, entre Felipe Melo e David Braz, quem é o queridinho do Fernando Diniz? Ele mesmo, Felipe Melo do Brasil. Rapaziada, ó, aí é dose, né? Felipe Melo na zaga vai ser comprometedor. Celso Barros anuncia apoio a Ademar Arraes. Porém, ele avisou, tá aguardando a união das chapas. Falou o seguinte, Celso, vou apoiar o Arraes, mas tô torcendo aí pela união das chapas. Notícia boa, porque esse clube também vive de notícias boas. Ei, em decisão do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, o Fluminense consegue manter o direito ao regime centralizado de execuções. Chama o cara que está devendo, vamos conversar, vamos parcelar isso aqui. Isso aí, o Fluminense consegue esticar aí as suas dívidas. Legalzão, hein? A juíza Edith Tourino, obrigado Edith por nos ajudar, ratificou a decisão anterior, porque teve uma nova decisão em que somente os clubes SAF, né, que se tornassem empresas, teriam direito aí ao CRCE. É isso aí, somente clubes SAF possuem direito ao RCE, que é o regime centralizado de execução. Mas a dona Edith Tourinho deu essa moral pra gente aí, e o Fluminense vai poder seguir em frente com esse regime, mesmo sem ser um clube SAF. Eita lelê, que boa notícia. Cara, teve um babado aí, durante o dia, durante essa sexta-feira, sextou. O presidente do Botafogo foi fazer uma entrevista. Vou ler aqui para vocês. Vou dizer o meu posicionamento com relação a isso. O Fluminense, só sei que o presidente do Botafogo deu uma entrevista, falou uma situação que o Fluminense ofereceu o Ganso e o André para ele, né, para ir para o Botafogo no ano passado.
aí acabou não acontecendo, tipo uma troca, né? Aí acabou não acontecendo, aí o Fluminense respondeu o Botafogo. E olha só, o presidente do Botafogo é parceirão do Mário. Eita, acabou a amizade, hein? O Fluminense desmentiu o presidente do Botafogo, o senhor Ducésio Melo. Eles têm o dono do clube, que é o Textor, e tem um presidente. Então o Ducésio Melo, em entrevista na qual afirmou que o André, ou o Ganso, né, o André e Ganso, haviam sido oferecidos no ano passado como moedas de troca, na tentativa da contratação do possante, do cracaço Matheus Babi. Te dou o André e tu me passa o Matheus Babi. Que absurdo, né? Eu fiquei me tremendo todo quando li essa matéria. Na tentativa da contratação do Matheus Babi. Flu alega, olha o que o Flu alega, que o Botafogo procurou, foi lá, bateu na porta do Fluminense, e o caso foi avaliado internamente, pois o André e seus representantes, pelo fato de estar sendo pouco aproveitado pelo técnico Roger Mala, de papelão em dia de chuva, Machado, não tinha aproveitado o André, não estava aproveitando o André, e o André falou, melhor eu ir embora, esse negócio todo. E viu, né, o André e seu staff, viu com bons olhos se pirulitar do Fluminense e ir para o Botafogo. É isso que o Fluminense falou. Bom, mas tem uma coisa que não está batendo, sabe o que é? Essa versão contrasta muito com as declarações dadas pelo próprio jogador, o próprio André. O André deu 2 entrevistas, uma até para o GE, em que mostra que o desejo do jogador não era ser transferido, não era sair do Fluminense, ser emprestado, porque não estava recebendo chance com o Roger Machado. Era de permanecer e seguir a carreira no Fluminense. Quer ver? Abrindo aspas para o André. No começo foi um pouco difícil, ainda mais para quem sai da base, que é o caso do André, e é integrado à equipe profissional. Receber essa notícia do empréstimo, ir para outro clube, ser moeda de troca ou de empréstimo, é ruim, disse o André, fecha aspas. E o André continua, na outra entrevista que ele deu. Só que nunca escondi a minha vontade de ficar aqui no Fluminense, de atuar pelos profissionais aqui. Então, infelizmente, para mim, ainda bem, graças a Deus, o Hudson se machucou. Aí tive que ser reintegrado à equipe profissional. Aí ele fala, né, que o Hudson se machucou, e aí sim ele recebeu chance na equipe profissional por falta de opção. Isso aí não tinha ninguém para colocar. Traz o André de volta, não empresta ele mais não, traz ele de volta. Aí o André tornou-se titular e não saiu mais, graças à contusão do Hudson. Lembra que o André também estava sendo especulado lá no CRB? Então, pelo que a gente acompanha do Fluminense, havia o desejo do Fluminense, na época do Roger Machado, por falta de utilização e por falta do desejo do treinador de ter esse jogador, tanto ele como o Ganso, de emprestar, de fazer. Lembra que teve um papo desse? Empresta o Ganso, tinha torcedor até pedindo para doar o Ganso, para se livrar do salário, rescindir o contrato do Ganso e tudo. Então, teve esse papo também. Mas do André não, o torcedor do Fluminense quis manter o André, ficou até chateado quando ouviu o papo de que ele ia pro Botafogo, ia pro CRB, a torcedor não gostou. O Ganso não, a torcedor queria ver pelas costas. Então, tem uma dúvida aí. Pois é. E agora, na versão do Fluminense, o Botafogo pediu o André e o Ganso pelo possante Babi. Na história do presidente do Botafogo, eles foram oferecidos. O Fluminense ofereceu uma lista de tranqueira, de jogador ruim, pereba. Eu queria saber o nome dessas tranqueiras que o Fluminense ofereceu ao Botafogo. E na segunda leva ofereceu o Ganso ou o André, qual a preferência do Botafogo. Então alguém está mentindo nessa história, está contando uma história muito diferente. Deixa aqui, eu não vou me meter nessa, deixa aqui nos comentários quem você acha que está mentindo, o presidente do Botafogo ou o Mário Bittencourt. Eita, que pergunta difícil, né? Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo vídeo, estou indo nessa. Fui!